Louvado seja o nome de Jesus, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de nós. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo de número 133. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós. Graças a Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Amém? Salmo 133. Vou retirar aqui a máscara. Para melhorar a comunicação, aproveitar que eu estou com distanciamento social de vocês, querendo também dar as boas-vindas às pessoas que estão assistindo. Por algumas dificuldades que tivemos, não gravamos a primeira parte deste culto, mas agora começamos a gravar para que as pessoas que estão em casa não fiquem sem participar, pelo menos, da ministração da palavra. Então, que Deus abençoe e ilumine a todas as pessoas que também nos assistem. Salmo 133, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Deus, clamamos por misericórdia, que o Senhor fale poderosamente. O Senhor que é tão grande e poderoso, o Senhor que é glorioso, o Senhor que tudo sabe, tudo vê. O Senhor que conhece cada um de nós, cada pessoa que ouve a nossa voz. O Senhor conhece todas as pessoas, conhece todos os seres humanos. E nós precisamos muito, muito ouvir a Tua voz. Nós damos-te graças, pedimos que o Senhor nos ilumine e venha o Teu Espírito Santo a falar pela Tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Usa teu servo para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre algo que precisamos nos conscientizar. Nós estamos aí no cenário atual, enfrentamos um período eleitoral
muito conturbado mesmo, muitas agressões verbais, até violência física também, muita paixão política. E o que é pior, pessoas que estão nas igrejas, pessoas que se consideram cristãs, pessoas que se consideram crentes em Jesus, evangélicas, muitas enveredaram por esta paixão política. E certamente passaram dos limites e falaram coisas que não deveriam falar, pensaram coisas que não deveriam pensar e fizeram coisas que não deveriam fazer. Então, agora é o momento de nós refletirmos, ver se nós cometemos algum erro, ver se nós extrapolamos os limites da decência e da ordem e daquilo que é agradável a Deus. E se avançamos o sinal, é hora de se arrepender. É hora de se arrepender e clamar por misericórdia. Porque a paixão política, ela é tão avassaladora que separam até familiares. Pessoas dentro da mesma casa não estavam se falando por questões políticas. E até na igreja acontece também de nós estarmos nos estranhando uns aos outros. O que eu acho interessante é que a política passa, as eleições passam, mas o estrago acaba sendo muito grande e demorando muito tempo para ser resolvido. Queridos, eu fico imaginando, aqui em Araci, nós temos 2 grupos políticos que no período eleitoral vivem se degladiando. E fico imaginando que as pessoas que são líderes desses grupos podem se converter, né? Você já pensou essas pessoas convertidas? Nenca, Silva Neto, Queinha, Edivaldinho. Essas pessoas convertidas terão perdão dos pecados e terão a vida eterna. E muitas vezes pessoas que estão brigando por causa deles podem ficar de fora. E naquele grande dia, muitos poderão estar contemplando esses personagens políticos salvos na glória eterna e muitas pessoas envolvidas com paixões políticas de fora. Então, queridos, é preciso que a gente possa se conscientizar de que paixão política não leva ninguém a lugar nenhum, de ambos os lados. E pessoas até da igreja que se enveredaram por paixão política precisam se arrepender, precisam se voltar para Deus. Porque quem nos garante o perdão dos pecados, quem morreu por nós na cruz, quem nos garante a vida eterna, é Jesus. Não é o político, não é o grupo político. Então eu faço um apelo veemente a todas as pessoas, que a gente possa passar uma borracha
nisso tudo aí. E entender que somos irmãos, que participamos do mesmo povo, que participamos da mesma família de Deus. E se a igreja estiver dividida, se houver grupos dentro da igreja, se houver divisão dentro da igreja, nós percebemos que isso certamente vai prejudicar o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos unidos, como poderemos fazer a obra de Deus? Como poderemos pregar o Evangelho? Como poderemos anunciar nas ruas que somente Jesus salva, liberta, transforma, cura e dá nova vida ao ser humano? Como podemos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Como podemos dizer que Jesus é a única esperança se nós mesmos não estivermos nos entendendo dentro do ambiente da igreja? E esse salmo aqui é um salmo que chama mesmo a atenção da necessidade e da união do povo de Deus. O salmo inicia dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Pense aí, numa casa de um pai de família que tem muitos filhos, uma mãe de família que tem muitos filhos. Se você tem muitos filhos, você tem essa experiência. Você quer que seus filhos vivam em contenda, se degladiando, discutindo, se ofendendo uns aos outros, brigando? Ou você que é mãe, que é pai, tem prazer e alegria ao ver os seus filhos unidos? Unidos uns com os outros, vivendo em paz uns com os outros, ajudando uns aos outros, abençoando uns aos outros. Da mesma forma, queridos, é o nosso Pai Celestial. Aqui os irmãos, não é irmãos que fazem parte da mesma família de sangue, são irmãos espirituais. Porque nós, quando nos convertemos, quando nós nos entregamos a Jesus, nós começamos a fazer parte de uma grande família. Amém? Você faz parte da grande família? Da família de Deus? Existe uma grande família, que é a família que vai morar no céu. A família de sangue é para esta vida aqui na terra. Mas a família de Deus é para a vida eterna. Então, queremos que os nossos familiares se convertam? Queremos que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos no contexto familiar, que os nossos cônjuges se convertam? Você quer? Eu quero. Quem dizer que não quer é porque não conhece a palavra de Deus, não conhece o Evangelho. Precisamos lutar pela salvação da nossa família aqui na terra, nossos parentes mais allegados. Porém,
poderá ser que alguém não se converta no seio da nossa família. Porém, a família de Deus é a família que vai herdar a vida eterna e que vai morar no céu. Queridos, me lembro da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, você sabe, ele deixou a casa paterna, pediu tudo o que ele achava que tinha direito, e o pai, por ser muito bom, lhe concedeu tudo o que poderia dizer respeito à sua futura herança. E herança aqui na terra, a gente sabe que as pessoas só tomam posse quando os seus pais partem deste mundo e vão para outro lugar, para a eternidade. Ou com Jesus ou sem Jesus. Porém, esse aqui queria a herança logo, antecipadamente. E o pai lhe concedeu. O pai concedeu a herança para ele. E ele pegou tudo. Pegou tudo que o pai lhe concedeu e foi para outro lugar distante e começou a ter uma vida desregrada e acabou destruindo tudo o que o seu pai havia lhe dado. E ele começou a passar necessidade, começou a passar fome. Enquanto ele tinha teres e haveres, era repleto de amigos e mulheres, mas quando perdeu tudo, ele viu que a amizade que ele tinha era uma amizade falsa, uma amizade de pessoas falsas. Era uma amizade de pessoas falsas, que lhe abandonaram e deixaram ele passando necessidade. E quando ele se viu em aperto, ele primeiro pensou em se virar e conseguir um emprego, um trabalho. Imagine qual foi o trabalho: apacentar porcos. Para a cultura judaica, o porco era um animal impuro, o suíno. Então, o pior trabalho que alguém poderia ter naquele contexto era cuidar de porcos. Então, ele estava agora com o pior o pior emprego e desejava comer a comida dos porcos. Tal era a sua fome. Quando chegava a ração para os porcos, ele queria comer a ração dos porcos para ver se conseguia saciar a sua fome. Mas eis que de repente, lá no fundo da sua alma, ele lembrou do seu pai e disse: é verdade, na casa do meu pai, até os jornaleiros, até os empregados têm abundância de pão, fartura de pão, e eu aqui padecendo necessidade. E ele então concluiu que deveria voltar para a casa do pai. Mas ele entendeu que não era mais digno de ser chamado de filho, porque ele agiu irresponsavelmente. Agiu como um louco. E ele pensou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pode ser que ele me receba, pelo menos como um dos seus empregados. E assim ele retornou para a casa paterna. O pai de longe avista ele se aproximando, todo maltrapilho, sujo, imundo, roupas rasgadas. E o pai parte ao seu encontro. O que é interessante é que o pai, de acordo com o texto da parábola que Jesus conta,
Parece que o pai todos os dias ia para a estrada para ver se o filho voltava. Se algum dia o filho poderia voltar. Então naquele dia o pai avista o seu filho de longe e parte ao seu encontro, reconhece o seu filho e vai ao seu encontro e o abraça, e o filho começa a dizer: pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. Mas o pai não contou a história. O pai mandou que ele se banhasse, mandou que fosse lhe dado vestes novas, que fosse colocado um anel no dedo e sapato nos pés, e fez uma grande festa. Mandou abater o animal mais gordo que tinha ali, para ele fazer uma festa, porque recebeu seu filho de volta. Assim somos todos nós, quando nos voltamos para Deus. Sujos, imundos, maltratados, feridos, cheios de problemas, mas nosso Pai Celestial está de braços abertos para nos abraçar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Mas só que o filho mais velho não estava em casa. E de longe ele ouviu o barulho da música e, ao se aproximar da casa, perguntou a um dos empregados do seu pai: o que é que está acontecendo? Então aquele jornaleiro, aquele empregado diz: olha, porque o seu irmão, seu pai, recebeu o seu irmão são e salvo, e está fazendo uma festa para comemorar o retorno do seu irmão. Ele ficou com ciúmes, ele não queria entrar na festa, porque ele achava que o seu irmão não era digno de receber aquela festa. E o seu pai, quando percebeu que o filho mais velho não queria entrar, ele foi também ao encontro do filho mais velho. E foi convencê-lo para retornar, para entrar na casa e participar daquela festa. E aí, aquele filho mais velho, cheio de ciúme, cheio de sentimento negativo, disse: meu pai, há tanto tempo que eu estou lhe servindo, há tanto tempo que eu trabalho para você, nunca lhe desobedeci, sempre cumpri suas ordens, sempre obedeci os seus mandamentos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E vindo esse teu filho, que gastou tudo que o Senhor deu para ele, com as meretrizes, com as prostitutas, com as farras, o Senhor faz uma festa e mata, abate o bezerro cevado, o animal mais gordo da fazenda, e faz essa festa grandiosa para ele, para este teu filho. E o pai se volta para esse filho mais velho e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se você nunca me pediu alguma coisa, porque tudo é teu, você poderia muito bem fazer, se alegrar com seus amigos a hora que você quisesse, porque tudo é teu. Mas, meu filho, é importante você entender que esse seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Observe, quando ele fala com o pai, ele não fala meu irmão, ele fala teu filho, esse teu filho. Mas o pai volta para ele e diz: olha, filho, tudo que eu tenho é teu, mas esse teu irmão, viu a diferença? Ele nem queria chamá-lo de irmão, mas dizia ao pai teu filho, mas o pai diz teu irmão. Ele é teu irmão. E você que está na igreja há tanto tempo, e talvez alguém chega na igreja há pouco tempo, e você percebe, você começa a olhar, e você começa a achar que aquela pessoa está sendo mais abençoada do que você, irmão. Mas é teu irmão, irmão.
Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós participamos de uma mesma família que não tem classe social, não tem cor da pele. Somos todos irmãos. Eu me lembrei do irmão Genésio, moreninho, escurinho, chegava para mim e dizia: irmão. Olhava para a pele dele para mim e dizia: como é que você é meu irmão? A cor da minha pele, a cor da sua. Isso, irmãos, é o poder de Deus. Nós somos todos irmãos de uma grande família. Não existe, não deve haver preconceito, não deve haver indiferença entre nós. Todos fazemos parte da mesma família. Todos fazemos parte do corpo de Cristo, que é a família de Deus. Amém? Olha, queridos, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Isso agrada a Deus. A desunião, a divisão, o partidarismo, partidos que não precisa nem ser político, mas grupos na igreja. Isso desagrada o coração de Deus, porque somos todos uma grande família. Queridos, em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19 diz: existem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que ele detesta. Olha, existem 6 coisas que Deus, o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, ele odeia. Mas tem uma 7ª que ele não apenas odeia, mas ele detesta e abomina. Vamos ver quais são essas coisas? Primeiro, olhos altivos, né? Olhos gananciosos, olhos que sentem inveja, né? Olhos altivos, língua mentirosa, pessoas que vivem na prática da mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, homicidas, assassinos. 4, coração que traça planos perversos, maldade no coração do homem, que planeja o mal. 5, pés que se apressam para fazer o mal. A pessoa que não reflete, não medita, não pensa 2 vezes e já sai naquela agonia para praticar o mal. 6, a testemunha falsa que espalha mentiras. E o 7º, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. 6 coisas que Deus odeia. Mas a 7ª, ele não apenas odeia, mas ele detesta. Ele abomina. Pessoas que colocam divisão em nosso meio. Pessoas que jogam os irmãos uns contra os outros. Pessoas que jogam irmãos contra o pastor. Que querem jogar o pastor contra os irmãos. Deus detesta aquele que semeia discórdia. Deus abomina. Deus odeia com ódio cruel e mortal as pessoas que provocam divisão entre nós. Por isso o apelo para a unidade. Por isso o apelo para o perdão. Por isso o apelo para nós sermos mais unidos, estarmos mais juntos. Essa epidemia afastou muitos irmãos da igreja. Ei, é tempo de voltar. Muitas pessoas que participam desta igreja foram contaminadas, sabe aonde? Lá fora. Mas aqui no ambiente da igreja ninguém foi contaminado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e vamos abrir os olhos, porque diz que não vai mais voltar ao normal, não. Estão falando hoje em um novo normal.
totalmente diferente do normal, que já não era muito bom anterior, né? E também estão falando da segunda onda da epidemia, que já chegou na Europa. Aqui, por alguma circunstância do clima, temperatura, verão, ela não chegou ainda, mas possivelmente vai chegar. E nós agora vamos deixar de congregar, vamos deixar de ser igreja, vamos deixar de ser povo de Deus, vamos viver afastados, separados uns dos outros. E quando Jesus voltar, vai encontrar a sua igreja esfacelada, as pessoas afastadas umas das outras. Não permita que o medo afaste você do convívio das pessoas na igreja. E mais ainda, na igreja, sejamos mais unidos. Possamos orar mais uns pelos outros. Possamos se importar mais uns com os outros. Possamos andar juntos na caminhada da fé. Porque o Salmo 133 nos alerta que isso é bom e agradável a Deus. A união. Apesar de sermos tão diferentes, mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos e devemos ser unidos. E o texto faz uma comparação. Aliás, duas comparações. O primeiro é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Deixa eu explicar aqui. Arão era irmão de Moisés. Amém? Arão, irmão de Moisés. Ele foi escolhido por Deus para ser sacerdote. E para ser o líder da classe sacerdotal. Vários sacerdotes, pessoas que ministravam no santuário, pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus, pessoas que intercediam pelo povo. Os sacerdotes, eles tinham uma função muitíssimo importante. E a unção do óleo vinha sobre a cabeça. Era necessário que se preparasse óleos aromáticos, óleos da unção. Aquele óleo era preparado, consagrado e depois derramado sobre os sacerdotes, sobre os reis, sobre as pessoas que tinham destaque para servir a Deus e abençoar o povo. Então, aqui compara que a união dos crentes, a união do povo de Deus, é como esse óleo cheiroso, esse óleo perfumado, esse óleo aromático, o óleo da unção que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, que desce para a gola das suas vestes, vem da cabeça para a sua barba e desce para as suas vestes. O óleo suave, o bom perfume que apontava para a aprovação e a bênção de Deus. Da mesma forma, a união dos cristãos é comparado com essa suavidade, com essa fragrância, esse perfume, essa unção que representava a presença de Deus. Mas também compara com o orvalho de Hermon. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho de Hermon. Hermon, o grande monte que existe lá em Israel. É um monte que se destaca sobre todos os montes de Israel. É o monte Hermon. E de acordo às características geográficas, o clima, então vinha aquele orvalho que chegava ali no Hermon, naquela altitude, entre as nuvens, se produzia um orvalho. Esse orvalho, então, ele era distribuído, ele era empurrado pelo vento sobre os montes de Sião, sobre os montes de Jerusalém. E era um orvalho suave, era um frescor, era algo que as pessoas, ao sentir aquele orvalho do monte Hermon, sobre os montes de Sião, as pessoas ficavam alegres,
ficavam felizes, porque vinha aquela brisa suave. Você já sentiu aquela brisa suave que vem assim, trazendo aquele frescor, muitas vezes pela manhã ou até pela noite, de acordo com o clima? Então, da mesma forma, é como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. Então, a união do povo de Deus é algo importantíssimo. A união do povo de Deus é algo necessário, vital e fundamental. E a Bíblia compara com o óleo da unção sobre o sacerdote. E a Bíblia compara com o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. E o texto encerra dizendo: assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Queridos, isso aqui é muito sério. Talvez a igreja do nosso tempo, da nossa geração, não tenha percebido isso. Existe muita divisão em nosso meio. Existe muito disse-me-disse. Muitas vezes deixamos de ouvir o profeta de Deus para ouvir o ímpio, para ouvir pessoas que estão querendo colocar discórdia entre nós, querendo colocar desunião entre nós. Pessoas que estão a serviço do diabo para semear a discórdia, semear a contenda, semear a crise, a confusão entre nós. Mas não vamos dar ouvido à voz do ímpio, das pessoas que não conhecem a Deus. Não vamos dar ouvidos para os incircuncisos de coração. Pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, não têm experiência com Jesus. Mas vamos ouvir o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos ouvir o que nos ensina as pessoas que pregam com sinceridade a palavra de Deus. Queridos, porque através desta união, a união do povo de Deus, Deus ordena duas coisas só. E que coisas são essas? A bênção e a vida para sempre. Amém. Você quer ser abençoado? Você quer ter vida? Quer que a vida de Deus esteja na sua vida? Você quer ser uma pessoa abençoada? Seja uma pessoa unida com a igreja. Promova a união da igreja. Promova a união do povo de Deus. Lance fora toda discórdia, todo disse-me-disse, toda fofoca, toda intriga. Porque nós precisamos estar juntos, unidos, porque em breve Jesus vai voltar. E se a gente não aprender a amar aqui na terra os nossos irmãos, a suportar os nossos irmãos, como vai ser lá em cima? Né? Então vamos ensaiar aqui. Vamos ser mais unidos, vamos se importar mais uns com os outros, vamos ser mais amorosos e vamos levar o Evangelho adiante, amém? Precisamos levar o Evangelho adiante. Muitas pessoas, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, precisam conhecer esse Evangelho poderoso e glorioso. Então, que possamos pregar com as nossas palavras, mas também com a nossa vida. Não adianta a gente ter uma vida irregular, uma vida cheia de pecados, cheia de altos e baixos, e evangelizar as pessoas. Elas jamais vão aceitar. Elas precisam ver Jesus na sua vida e na minha vida, em nossas vidas. Amém? Vamos orar encerrando, vamos ficar em pé. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos exorta à união. Precisamos ser unidos. Precisamos andar mais juntos. Precisamos ser irmãos. Precisamos viver na prática a nossa fé. Não adianta nada, Senhor, participar de culto, vir para a igreja e tratar nossos irmãos com indiferença.
Então a palavra nos diz que se nós dizemos que amamos o Senhor e não amamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Porque como poderemos amar ao Senhor que não vemos, se não amamos os nossos irmãos, os quais nós vemos? Nos ajuda, Senhor, no exercício do perdão, da misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a sermos bondosos, misericordiosos, perdoando-nos e amando-nos uns aos outros, assim como o Senhor fez. E o Senhor que não esperou que nós amássemos o Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Portanto, Senhor, nós queremos também agora devolver, nós queremos também dedicar nossas vidas ao Senhor e amar o Senhor também. Nos ajuda, fortalece teu povo, Senhor. Fortalece esta igreja local. Fortalece as igrejas de Araci. Não para que as pessoas se tornem orgulhosas, que se eu possa derrubar todo orgulho, toda altivez, toda soberba, toda prepotência em nosso meio, caia por terra em nome de Jesus. Ah, Senhor, que possamos ser unidos primeiro entre nós aqui, nessa igreja local, e também unidos com nossos irmãos das outras igrejas, mas que não haja competição, e que nenhuma igreja, nenhum grupo religioso queira ser melhor do que os outros. E que o Senhor abençoe o Evangelho nessa terra. Abençoe a pregação do Evangelho. Promove a união do teu povo. Que o Senhor possa agir poderosamente, Senhor. E que possamos ser unidos, ser cheios da tua presença, ser cheios do teu Espírito Santo. Que possamos ser cheios de coragem para levar o Evangelho, levar as boas novas. Sim, Senhor, nos usa cada um de nós para alcançar muitas vidas para o teu reino e para naquele grande dia, todos juntos, nos alegrarmos na tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor. Não permita, não deixe que nenhum de nós possa comparecer diante do Senhor com as mãos vazias, mas ao contrário, com as mãos cheias de vidas alcançadas, salvas pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo agindo através de cada um de nós. Ó Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, os casais, os pais e os filhos. Ó Deus, promove também a união no lar, a boa vontade nas famílias, ó Pai. Os casais, que o Senhor possa agir poderosamente e todo o plano astuto do diabo para colocar contenda, divisão nas famílias e também contenda, divisão no povo de Deus. Todas as astutas ciladas do diabo caiam por terra, sejam duramente repreendidas em nome de Jesus. E que o Senhor encha todos nós com a alegria do Espírito Santo e com a paz do nosso Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, toda a igreja, sobre todos que querem, todos que assistem, sobre toda a igreja do Senhor, aqui até as confins da terra, hoje e sempre todos digam amém. Glórias a Deus.